I only bet on what's dearest to a man's heart. Else there's no way to tell if he's bluffing. What a man is willing to risk, or not to risk, that's a measure of his soul. O motion capture, ou mocap para os íntimos, significa literalmente captura de movimento, um termo que já vem caindo em desuso em favor da expressão captura de performance, já que a tecnologia evoluiu tanto que as mais sutis expressões faciais podem ser captadas pelo computador. Mas ela surgiu de fato para ajudar animadores a dar mais fluidez para seus personagens. Max Fleischer, o criador da influente série animada do Super-Homem dos anos 40, foi responsável por criar a técnica da pintura sobre fotogramas, chamada de rotoscopia. Impressionado com as animações de Fleischer, a empresa de Walt Disney usou a técnica em alguns curtas e longas, como A Branca de Neve, Peter Pan, Alice e A Bela Adormecida. A primeira versão de O Senhor dos Anéis para o cinema foi feita usando a técnica, assim como grande parte do trabalho do seu diretor, Ralph Bakshi. No mundo dos games, o primeiro jogo a usar da técnica para animar seus personagens foi Prince of Persia. Já os lutadores do primeiro Mortal Kombat não são nem motion capture nem rotoscopia, mas sim sprites feitos a partir de scans digitalizados das filmagens dos atores. O casamento da captura de movimento com animação 3D só se popularizaria no século XXI. Simba nos Limites da Aventura de 2000, animado na Índia e produzido por americanos, foi o primeiro longa-metragem a usar extensivamente a captura de movimentos. Dessa vez, aquela que já estamos acostumados, com atores vestindo macacões e pontos de referência pelo corpo. No ano seguinte, uma grande promessa ficou pela metade. Final Fantasy, de fato, foi muito importante para a animação digital de personagens elaborados a partir do mocap, mas o filme foi um desastre na bilheteria, sem conseguir comover o público ou crítica com uma história e personagens sem sal. Alguns anos depois, Robert Zemeckis assumiu essa bandeira e lançou 4 filmes com bilheterias progressivamente piores: O Expresso Polar, Beowulf, Os Fantasmas de Scrooge e o fracasso retumbante de Marte Precisa de Mães. I think we're in the valley, the uncanny valley. A expressão Uncanny Valley, ou Vale do Estranhamento, muito repetida durante a estreia de Cats, foi recorrentemente usada nessa época para explicar o porquê do público não se adaptar a essa animação, ainda com sua pele meio plastificada e olhos imóveis. Mas é claro que essa tecnologia ajudou o desenvolvimento de outros projetos que também usaram das mesmas técnicas em obras de mais sucesso. I'm sorry, my friend. War has begun. Caesar! Falando em sucesso, todo mundo sabe que o grande nome do motion capture é Andy Serkis. Escalado por Peter Jackson para interpretar Gollum e Sméagol já numa ponta em A Sociedade do Anel, mas não foi ele ou a Weta Workshop, empresa da Nova Zelândia, responsável pelos filmes de Jackson, os precursores do uso de um personagem criado digitalmente, contracenando com atores. Essa honra pertence ao inconveniente Jar Jar Binks, que, muito criticado à época, não faria feio hoje em muitos filmes da Marvel. They also scream quite a lot. They'll be fine. Aliás, uma das grandes polêmicas recentes em Hollywood é como os grandes estúdios estão quebrando pequenas empresas de efeitos visuais. Isso pode parecer estranho pelo grande chamariz que são, mas para cumprir prazos apertados e fazer alterações malucas, as horas extras para cumprir essas entregas são pagas pelas próprias empresas de efeitos, além de tornar comum jornadas de mais de 12 horas de trabalho. Essa situação já havia se revelado em 2013 com o Oscar para a Vida de Pi por seus efeitos, quando os próprios vencedores estavam desempregados,
já que sua empresa há pouco havia declarado falência. Essa situação não melhorou e hoje a maior vilã é a Marvel. Não é à toa que a qualidade dos seus efeitos vem caindo progressivamente. Ao invés de focar em poucas cenas com bons efeitos, a Marvel vem sobrecarregando os animadores, fazendo tudo em CGI, de cenários e adereços dos mais banais. Até os uniformes ganham retoques desnecessários, deixando o look menos realista. Nessa cena, apenas a cabeça do Robert Downey Jr. foi fotografada com uma câmera e a luta final de Pantera Negra não parece muito diferente de um trailer de jogo mobile. E como reconhecimento pelo trabalho duro, os animadores são caçoados por diretores que nem têm contato direto com esse departamento pelo tamanho gigantesco que essas produções têm. Does that look real? In that particular shot, no, actually. Enquanto alguns anos atrás tínhamos 2 ou 3 empresas robustas cuidando dos efeitos de um filme, hoje temos um filme como o último Thor empregando mais de 20 pequenos e frágeis estúdios de animação. Nem Hollywood escapa da terceirização. Don't do it!